Boa noite, começa agora para as 22 cidades acrianas mais um Ideias da Aldeia. Eu sou Diogo Soares e no programa de hoje eu vou conversar com Nelson Giovanelli, ele que é um dos fundadores da Fazenda da Esperança, uma bonita experiência na recuperação de dependentes químicos que vai ter uma sede aqui no Acre, no município de Sena Madureira. Boa noite, Nelson, bem-vindo ao Ideias da Aldeia, falando para as 22 cidades do Acre. Boa noite, Diogo. É uma ocasião única de poder agora conversar com você e com todos vocês que estão nos assistindo, porque agora que se aproxima o dia em que nós vamos assim iniciar as atividades desta comunidade, é oportuno que a gente possa contar um pouco o que está acontecendo, né, para as pessoas poderem acompanhar, não é? Com certeza. Nelson, o problema da dependência química, ele não é local, ele é global, é mundial. O mundo inteiro passa por esse problema de, na maioria, jovens que começam a se envolver com substâncias que causam dependência química e depois não conseguem mais sair desse ciclo vicioso. E o trabalho que vocês iniciaram com a Fazenda da Esperança, lá na década de 80, parece que foi surtindo um efeito e hoje a Fazenda da Esperança já se encontra inclusive em outros países. É uma tecnologia de reabilitação social de exportação do Brasil. E eu queria que, antes da gente falar um pouco sobre a experiência da Fazenda da Esperança no Acre, que a gente explicasse para quem está em casa, para a gente saber também, como é que começou essa ideia? Diogo, foi uma experiência assim que nós não planejamos, porque na época eu tinha 20 anos de idade e meus pais nem estavam aqui no Brasil, toda a minha família foi para a África e eu fiquei aqui no Brasil, estava trabalhando, e fazíamos uma experiência na nossa paróquia, na igreja, junto com o Frei Hans, que é o que nós consideramos nosso pai também, espiritual, né, que deu impulso para nós entendermos assim quem estava ao nosso redor, né. E nesse período, quando eu voltava do trabalho, eu passava por uma esquina onde se encontravam muitos jovens para se drogar, né. Os pais desse jovem, inclusive, muitas vezes iam conversar com o Frei Hans, assim, assustados com a situação, porque era um grupo que fazia liberadamente as coisas na frente de todos, era um ponto de venda de drogas também, e eu, como todos, passava por essa esquina ao largo, né, porque provocava medo também, né. Mas como nós tínhamos assim criado um costume de viver uma frase do Evangelho, foi uma frase do Evangelho de São Paulo, né, uma carta de São Paulo, que me deu a coragem de perder o medo e me aproximar de um desses jovens assim com muita simplicidade. Eu pedi a ele que me ensinasse a fazer uma pulseira de artesanato. Ele me convidou para ir na sua casa e nesse contato eu pude descobrir uma série de coisas que para mim foi completamente nova, né? No final eu fiquei 2 horas com ele e aprendi o que ele me ensinou, mas depois, ao me despedir dele, ele me pegou pelo braço, olhou nos olhos e disse: eu quero te dizer uma coisa. Eu sinto que pela primeira vez na minha vida eu encontrei um amigo de verdade. Aí você pode imaginar, eu saí da casa dele assim com uma alegria que poucas vezes na minha vida eu tinha experimentado. Depois esse jovem me introduziu no grupo e convivi com esse grupo durante 2 meses, até o ponto em que, por causa de uma série de circunstâncias, né, sem que eu tocasse no assunto, né, nasceu um respeito muito grande, mas um deles me pediu para que a gente conversasse em separado, e aí ele me revelou que fazia 1 semana que ele não usava mais maconha e tinha tomado a decisão de não mais chegar em casa e ver a sua mãe sofrendo. Só que ele sentia que sozinho não ia conseguir, então ele me disse: Nelson, me leve para onde você quiser, eu quero sair dessa. Eu preciso... Era um problema de dependência química mesmo. Os 20 que estavam lá usavam de tudo, né? Especialmente a maconha, né? E ele, em especial, era um dos que comandavam o grupo lá. E nessa pergunta que ele fez, ele me falou: eu preciso de alguém que me acompanhe 24 horas por dia. Eu pensei, como é que eu vou fazer um negócio desse? 20 anos de idade, eu naquela época tinha. Isso em 1983? 83. Eu convidei ele para participar conosco no grupo, na comunidade. E começamos essa experiência junto de viver na paróquia, na comunidade. Ele assumiu com muita radicalidade, né, essa experiência nova de mudança de hábito também, ao ponto que atraiu mais 5 daqueles colegas dele. Nós ainda não tínhamos um lugar. E foi nesse período que meus pais chegaram de Moçambique, estavam na África, né, teve a guerra civil lá. Aí eles voltaram, quando chegaram no Brasil, encontraram a casa toda cheia de drogados.
até o ponto que participaram também dessa fase embrionária, não é? Até que nós decidimos morar numa casa juntos, alugamos uma casa, os que conseguiam trabalhar decidimos colocar em comum nossos salários, e aí criamos a base daquilo que hoje é um dos princípios de sustentação da fazenda, que é o trabalho, né? E depois dessa primeira casa pequena, de 7 passou para 10, de 10 passou para 20, de 20 passou para 30, e outras pessoas sensíveis da comunidade começaram a chegar para o Frei Hans e fazer doações de comunidade. Né? Ô Nelson, e aí eu te pergunto, você está fazendo assim uma leitura histórica, né, de como é que começou essa experiência, começou tão pequenininho ali de uma atitude sua e de algumas pessoas ligadas à igreja. Como é que está a Fazenda da Esperança hoje? Hoje ela já está presente em vários países e é uma experiência que tem chamado a atenção. Atualmente nós, pelos convites que recebemos de praticamente 13 estados do Brasil, nós somos no Brasil, com essa que vamos inaugurar agora, aqui em Sena Madeireira, né? 30 comunidades, Diogo. E depois começamos a receber convites também para outros países. E atualmente estamos na Alemanha, nas Filipinas, na Guatemala, no México, na Argentina, no Paraguai e um pouquinho mais complicado também na Rússia. Bacana. Nelson, e como é que além dessa expansão da Fazenda da Esperança, uma das coisas que chama a atenção é a metodologia diferente, porque existem vários tipos de comunidades terapêuticas que trabalham, ou de clínicas de recuperação, né? Muita gente que está assistindo em casa deve conhecer alguém, ou às vezes tem esse problema dentro de casa, né? De alguém que é dependente químico. E assim, muitas dessas comunidades terapêuticas trabalham com alguns métodos já conhecidos, né, como o método dos 12 passos. Quais são as diferenças do trabalho da Fazenda da Esperança? O que é que diferencia ela das outras clínicas de recuperação ou comunidades terapêuticas? Ela se diferencia na origem de como ela nasceu. Uhum. Né? Não é, na verdade, muito diferente dessas comunidades que abordam o problema através dos 12 passos do APO, que é também fundamentalmente espiritual. Uhum. Né? Nós também temos esse fundo, né, espiritual, que é ligado à palavra, ao evangelho, à comunidade, à igreja. Uhum. Né? Mas, como foi no princípio, quando aquele jovem me disse assim, eu sinto que encontrei um amigo de verdade, ou o Antônio, quando disse, eu preciso de alguém que me acompanhe 24 horas por dia, nas nossas comunidades, os que trabalham com os dependentes químicos fazem uma opção vocacional de viver 24 horas com eles, ou seja, nós vivemos nas mesmas casas junto com eles. Não é que nós temos uma vida paralela, né, como um profissional que depois dedica seu tempo de trabalho profissional de 8 horas, nós, na verdade, condividimos tudo com eles, porque nós sentimos-nos chamados a dar a eles o sentido da vida através de uma descoberta de um ideal. Está entendendo? Ou seja, é praticamente uma vocação espiritual. Porque nós, com o passar dos anos, estamos descobrindo, desde os primeiros que se recuperaram conosco, de que o retorno para a vida familiar e para a sociedade é sempre o momento mais traumatizante. Né? E todas as comunidades e clínicas também sentem forte esse problema e aos poucos nós fomos entendendo com eles que se o homem ou a mulher que vem se recuperar conosco não faz uma descoberta dentro do seu interior, não consegue enfrentar depois o baque, assim, o sofrimento daquilo que a sociedade quer impor no sentido daqueles costumes de consumismo, de hedonismo, entendeu? E por isso que quando eles voltam para a sociedade, né, muitos deles conseguem enfrentar esse baque, não só, mas atrair outros a fazer a mesma experiência que fizeram, como foi desde o princípio com Antônio o primeiro, que arrastou 5 daquele grupo da boca de fumo, porque simplesmente eles viram nele aquela alegria que eles experimentaram e se sentiram atraídos. Correto. Entendeu? Que, aliás, é uma alegria que muitos... um dos problemas das campanhas com relação a drogas é que não se fala que ela dá prazer no início. Né? Talvez essa alegria seria um novo encontro com esse prazer de viver, com aquele falso prazer que a droga tinha
propiciado. Eu te pergunto isso, o Nelson, porque a gente vai ter uma experiência desse tipo aqui no Acre, né? E como esse é um problema que o Acre também sofre com isso, de ter dependentes químicos, como é que se dá esse processo de adaptação? Como é que funciona desde a hora da chegada da pessoa nesse lugar, que é a Fazenda da Esperança, até a saída? Como é que isso funciona, esse ciclo? Primeiro, nós exigimos que ele escreva uma carta manifestando o desejo pessoal de querer se recuperar, né? Depois que ele avalia a nossa resposta e vê se quer assumir mesmo o compromisso daquilo que ele vai viver conosco, ele passa esse período de 1 ano, que é, né, esses 12 meses conosco, nessa experiência de trabalho, né, para se autossustentar, de espiritualidade, né, e de convivência, né. Depois a gente lança o desafio para ele, assim que ele termina a sua recuperação, de voltar à sociedade e levar essa descoberta que ele fez dessa vida nova, desse sentido de viver, para outros, através de experiências bem concretas como essa que nós estamos fazendo agora aqui em Sena Madureira. São 5 jovens que vieram de vários estados do Brasil, né, que já se recuperaram, já estão nas suas famílias, trabalhando ou estudando, ou nas suas atividades anteriores, né, e que pagam a sua passagem, vêm gratuitamente, como serviço voluntário, né, para ajudar na implantação do projeto. E isso determina também a sobriedade do jovem, porque ele não pensa só, não fica só em volta do seu umbigo, né? Só preocupado com o seu problema, com a sua família, com o seu... Não, se preocupa com os outros. Isso garante a recuperação. Nós estamos fazendo uma experiência maravilhosa com os jovens da Rússia, que vêm de Moscou, né, de São Petersburgo, da Sibéria, fazer uma experiência aqui, porque através de várias circunstâncias, que agora fica longo aqui contar, né, chegou aqui, veio se recuperar conosco, tivemos a ajuda da embaixada, né, ele voltou, depois veio outro, aí esse outro voltou, já passaram mais de 40 jovens da Rússia, por causa desse que nada mais faz do que transmitir a alegria de ser um homem novo, junto com a sua esposa, com a sua filha, tem 2 lojas de roupa. Mas tudo isso para ele se tornou uma experiência que é importante, porém secundária, porque ele descobriu um ideal de vida. Ou seja, eu quero devolver, através da ajuda de Deus, né, essa experiência que eu ganhei de vida nova. Então, no último telefonema que ele me fez de Moscou, ele perguntava assim: Nelson, o que eu faço com a lista enorme que eu tenho aqui de jovens que querem se recuperar? Tem vaga aí no Brasil? Quantos você quiser, porque o Brasil é uma terra maravilhosa, né? Nós somos conhecidos, graças a Deus, né? Não só pelo futebol, pelo carnaval, mas, né? por essa hospitalidade maravilhosa e o sol extraordinário que nós temos. Então, os jovens que estão vindo da Rússia, de outros países, para se recuperar, estão encontrando, né, nessas comunidades, né, essa experiência. Nelson, e eu te pergunto com relação à eficácia. Hoje, quantos jovens já se trataram nesse sistema, dentro desse projeto, a gente pode chamar assim, que é a Fazenda da Esperança? Quantos estão em tratamento? E qual é a eficácia desse tratamento? Das pessoas que conseguem entrar nesse sistema, passar por esse ano de convivência, esse programa que a Fazenda da Esperança oferece, e voltar a ter uma vida equilibrada? Daqueles que completam o programa todo, que no mínimo é de 12 meses, né, nós temos uma estatística de 85%, 87%. Né, e depende muito da região de onde vem, né, porque nas regiões onde a família é mais estruturada, existe uma base sobre a qual assim, se pode assim, construir esses valores e poder trabalhar esses valores. Correto. Porque o pai e a mãe já deram. Dos lugares onde a família é desestruturada, então o trabalho é mais longo. Alguns se dispõem a ficar até mais tempo no programa para se recuperar, mas em tese é essa porcentagem de recuperação daqueles... É uma excelente porcentagem, em torno de 85%, então. Nelson, a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta nesse assunto que é tão interessante. Não sai daí, daqui a pouquinho a gente está de volta.
Estamos de volta conversando com o Nelson Giovanelli, ele que é cofundador da Fazenda da Esperança, uma atividade que tem dado muito certo no tratamento e na recuperação de dependentes químicos em todo o Brasil e que vai ter uma sede aqui, um novo grupo de trabalho funcionando em Sena Madureira. Como é que vai começar esse trabalho lá em Sena Madureira, Nelson? Na verdade, Diogo, é até importante assim, lembrar que nós chegamos aqui graças aos servos de Maria, né, os frades que tiveram um papel desde Dom Moacir e tantos outros, né, aqui no estado, extraordinário, maravilhoso. Conosco não foi diferente. Frei Heitor, né, que insistiu para que Frei Hans, né, nós pudéssemos chegar aqui, pagaram até a nossa passagem, insistiram para que viéssemos conhecer a propriedade que eles há tempos estavam preparando para esta finalidade, porque eles sabiam que nós vamos onde a comunidade quer, né, e oferece as condições assim básicas, uma estrutura básica para podermos assim instalar. Foi isso que aconteceu. Que estrutura que é essa que o Frei Heitor, junto com outros servos de Maria, construíram aqui no Acre? É uma fazenda de uns 183 hectares, né, na rodovia 364, né, que já tinha uma casa assim de madeira, que depois eles melhoraram, e que assim permitiu que nós tomássemos a decisão de priorizar para o mês de julho agora, né, a chegada dos voluntários, que nós chamamos missionários, voluntários, jovens, né, que se recuperaram, para fazer a implantação agora em julho. Com isso vai dar a possibilidade de acolher agora de imediato, depois da inauguração dia 30, cerca de 9 jovens. Então dia 30 já vai acontecer a inauguração dessa casa. Oficialmente, com a presença de Dom Joaquim, né, vai ter a celebração, né, e todas as pessoas que nós estamos agora convidando em todas as comunidades por onde esses jovens, que vieram de vários estados do Brasil, né, passaram testemunhando, dando seu depoimento, explicando o que é a Fazenda da Esperança, né? E a partir do dia 30, nós vamos começar a acolher os primeiros que manifestaram o seu desejo de querer se recuperar. E esses são 9 os primeiros jovens que vão participar do programa, e esses jovens já estão definidos já? Já temos 4 que pediram, né? Todos de Sena Madureira? Não. O objetivo da casa é para todo o Acre. Correto. Lógico que não vai nunca poder atender a demanda, né? E graças a Deus até somos felizes de chegar aqui para somar, né? Não como única experiência, porque já funciona aqui na diocese, né? As experiências da comunidade Arco-Íris, do caminho, né? Mas, como você sabe muito bem, né? Pode imaginar, nunca vai atender a necessidade, né? Das mães, que normalmente são aquelas que mais sofrem, né? Correto. Nelson, e uma pergunta que não pode deixar de ser feita. Essa é uma estrutura que hoje são mais de 40 grupos espalhados pelo Brasil, em 14 estados e em mais alguns países que você já citou, até nas Filipinas e na Rússia. Como é que essas casas fazem para ser mantidas? Quem é que mantém, quem é que administra as Fazendas da Esperança? São jovens, ou famílias, ou padres, ou religiosos, né, que aderem a essa experiência, a maior parte deles a tempo pleno, né? É importante citar isso porque, como eu disse, quando você fez a pergunta do diferencial, né? Correto. Alguns deles são jovens consagrados, né, que dedicam o seu tempo integral para isso e junto com os jovens em recuperação, fazem o trabalho de procurar uma atividade de renda, né, produtiva, que possa depois fazer com que os produtos sejam vendidos fora. Então, a família que vem acompanhando o jovem, isso nós exigimos, né, que eles não cheguem simplesmente lá sozinhos, a gente sempre pede uma referência ou da comunidade, se absolutamente o jovem não tem a família, ou da sua própria família, claro, deve assumir um compromisso de comprar uma cesta de produtos que o jovem vai fabricar dentro da fazenda, dentro da comunidade, né? Que é um dos princípios do trabalho, da atividade. Esta cesta de produtos, que normalmente é no valor de um salário mínimo,
não corresponde a um pagamento do tratamento, porque a família leva para casa essa cesta de produtos. Né? Como, por exemplo, bem concretamente, né? Na fazenda de Manaus, na nossa fazenda amazônica, né? Essa vai ser a segunda fazenda amazônica. Segunda fazenda amazônica vai ser aqui no Acre. Lá as famílias levam produtos agrícolas, biscoito, ou até aquele tempero vermelho que é característico lá da região Coloral, entendeu? A família chega para visitar o seu filho, leva para casa essa cesta de produtos e vende. Algumas famílias que são pobres fazem até um lucrinho dessa venda para poder pagar a sua passagem para vir na próxima visita. Entendeu? Isso é um dos princípios assim, de autossustentação do projeto. Né? Essa venda dos produtos. Outras comunidades que são mais estruturadas vendem até os produtos mesmo no mercado comum. Como no Maranhão, nós temos uma área de 12 mil pés de acerola plantado. Fabricamos quase 180 toneladas de polpa de fruta no ano. Entendeu? E tudo isso feito pelos internos. Pelos internos, né? Os jovens se mantêm desse trabalho, né? Por exemplo, lá no Maranhão também, eles fabricam o famoso... Anel de coquinho de Tucumã. Isso mesmo. Que aqui no Acre é bem famoso. Aqui no Acre já tem alguma ideia de algum produto para ser desenvolvido? Vamos ver, né? Já que você está falando, vamos pensar seriamente porque uma casa, Diogo, onde vivem 12 jovens, sobrevive simplesmente da produção do anel de Tucum. Né? Eles chegam a fabricar de 300 até 400 anéis por dia. Entendeu? Vende-se e aí a casa se mantém. Correto. E nesse ano que os internos passam ali na Fazenda Esperança, eles passam por alguma atividade de capacitação e de estudo também, Nelson? Mais no sentido do próprio método em si da recuperação, não assim na questão profissional. Nós fizemos uma opção, Diogo, que graças a Deus o Brasil está cada vez mais se organizando no que diz respeito à educação, né? Mas a gente sabe que há uma carência enorme na possibilidade de oferecer valores, né, como da honestidade, da coerência, da pontualidade, do trabalho, que cada um desses valores já valeria 1/3 de um salário mínimo. Porque um homem que consegue ser pontual, honesto, sincero no seu comportamento, se ele talvez não tenha uma capacidade profissional boa, ele vai aos poucos alcançando, é a experiência que os próprios jovens estão demonstrando para nós. Correto. Né? Eles estão saindo fora, né? E com esses valores que eles estão adquirindo conosco, que nós insistimos durante todo o período de recuperação, né? Muitos estão chegando até a fazer faculdade. Né? Um exemplo bem concreto, se permite, né? Pode ficar à vontade. O Ricardinho, né? O Ricardo é um jovem que chegou do Capão Redondo, lá de São Paulo, um bairro muito perigoso lá de São Paulo, uma bala no joelho, os outros colegas, a maior parte já tinham morrido, né? Por causa das consequências da droga. Né? Ele não podia retornar para seu bairro de origem, em São Paulo, ficou 3 anos conosco e sempre naquela angústia, como é que eu vou eu quero viver, quero estudar, Ele ficou até 3 anos conosco, depois ele começou a estudar numa escola de irmãs religiosas, tudo. Pelo jeito novo que ele adquiriu, ele conquistou de tal forma a confiança das irmãs que pediram para ele ser monitor das crianças pequenas. Um colégio de elite da cidade. Quando os pais descobriram que as irmãs colocaram um ex-menor de rua para cuidar dos seus filhos, houve um certo alvoroço, mas depois que os pais conheceram ele e viram, não é que cabeça esse jovem tinha, pelo contrário, apoiaram, ele ficou 5 anos lá trabalhando, até que conseguiu começar jornalismo, agora trabalha com a primeira-dama do estado do Tocantins na área de combate e prevenção de drogas em todo o estado do Tocantins. É uma história muito bonita. Para dizer um ciclo, entendeu? Nós não oferecemos para ele formação profissional, mas o que ele adquiriu permitiu que ele chegasse no estágio onde está. E no ano retrasado, ele recebeu das mãos do Lula, né, o prêmio de valorização da vida. Correto. Diretamente dele. O Nelson, já que a gente está falando de valores, uma pergunta que não tem como não ser feita. A maioria das comunidades terapêuticas desenvolvem esse trabalho de recuperação sempre aliado a elementos espirituais, né, ou elementos religiosos propriamente dito.
E a situação daquelas pessoas que não acreditam em Deus, que não têm uma vida espiritual estabelecida, enfim, que acreditam que isso não passa de bobagem. Como é que se trabalha com essas pessoas, que também são seres humanos, que de repente estão nessa situação de dependência química? Uma pergunta, Diogo, profunda, que se permite, eu tenho muito gosto assim, de responder, porque é a experiência agora concreta que estamos fazendo com os jovens que nós acolhemos na Alemanha. Nós temos 2 comunidades lá, iniciamos essa experiência em 1998, e a maior parte dos jovens chegam da região mais comunista, ex-comunista, né, até da Alemanha, ex-Alemanha Oriental. Uhum. E a experiência que nós fizemos com eles é uma coisa extraordinária. Comprovou, Diogo, aquilo que a gente sempre acreditou, né, pela fé que nós temos através do Evangelho, da Igreja, né, que como João definiu Deus como amor, não é necessário que eu fale de Deus a alguém que não acredita ou que não teve absolutamente nenhuma formação religiosa, porque o amor pode ser transmitido, né, porque já está dentro da pessoa, né, através da convivência fraterna e do serviço desinteressado. E a experiência que nós temos feito é que esses jovens chegam, percebem que a gente não quer fazer a doutrinação, correto, certo? Nem também um proselitismo, não é? Mas queremos viver com eles assim, debaixo do mesmo teto, comendo o mesmo prato, e ele percebendo essa gratuidade, também no sentido conceitual, no sentido de não querer convencer de algo, né? Se convence, mas por que ele é sereno, feliz, tem paz, e eu não posso ter? E começa a se questionar. E aos poucos, através dessa experiência de fraternidade, de amor, tudo, começa a perceber que deve ter alguma coisa a mais, né? E muitos deles fazem essa experiência de descoberta de Deus, né, através dessa experiência concreta de encontrar Deus no outro, pelo serviço concreto, pelo amor, pela caridade, né, desinteressada. Uma forma prática, então, é um manual prático de Deus. Então, Nelson, e aí, já que a gente está falando de experiências, a gente falou em off aqui também que dos 40 jovens que passaram por esse trabalho na Rússia, só 2 recaíram, né? Dentro daquela excelente estatística que você tinha, que você passou para a gente aqui, com 85% de eficácia dos jovens que passam por esse tratamento. Nesse teu período de trabalho, que começou aí em 1983, quando você tinha 20 anos, até hoje, que história te tocou mais, te emocionou mais? Você já contou várias aqui pra gente, né? Mas é uma pergunta também que dá vontade de fazer, porque devem ter sido várias histórias que passaram pelas tuas mãos. Provavelmente é praticamente certo, Diogo, é do Antônio, o que podemos dizer assim, mudou a minha vida, mudou a vida de Frei Hans e de centenas de jovens pelo Brasil afora, né? Ou seja, aquele que nós chamamos carinhosamente de número 1, né? Porque eu me lembro que quando eu ainda estava convivendo com eles naquela experiência da Boca de Fumo, né, um dia um deles fazia aniversário. E eu cheguei em casa e minha irmã, que já tinha voltado da África, né, sempre me perguntava como é que tinha sido o encontro, muito assim curiosa, me levou até a cozinha e me mostrou um bolo que ela havia feito, né? E disse, olha, você chega sempre tão feliz desses encontros com esses jovens lá naquela esquina, leva para aquele rapaz que, não sei se ficou bom, mas eu tenho certeza que ele vai ficar muito feliz. Eu disse para ela, não, você vai junto. E ela aceitou, era muito jovem, 17 anos. Quando nós chegamos lá, levamos o bolo, o rapaz naturalmente não entendeu, um bolo na rua, na casa nem queriam ver ele pintar de ouro, de tanta coisa que ele aprontava. E naquele momento, né, se experimentou um clima de família extraordinário. Eles tiveram um respeito fantástico com a minha irmã, né, comemos o bolo ali mesmo. 2 jovens que tinham vindo pegar droga naquele dia, na Boca de Fumo, né, comeram o bolo junto conosco, até comentaram, mas que boca interessante, até bolo tem aqui. E nesse dia, Diogo, depois o Antônio me revelou, para ele, esse momento caiu dentro do seu coração como algo assim que foi como uma bomba, assim, que implodiu, ou seja, explodiu, sei lá como pode se dizer assim. E foi o momento então que ele tomou a sua decisão, né, e de chegar e dizer, eu quero sair dessa vida. Então essa experiência, como muitas outras, né, que aconteceram naquele período,
e ver assim a transformação do Antônio foi que produziu assim dentro de mim, até hoje, dentro dele e de todos aqueles que nós consideramos como fundadores desse projeto, dessa obra, né? A convicção da força poderosa do amor. Ou seja, é algo não se pode explicar, só se entende experimentando, porque desde que a gente é carregado pela mãe da gente, né, com todo o sofrimento e amor que ela dá, a gente já consegue assim intuir o que é esse amor, mas depois que se experimenta mesmo dessa forma gratuita, como nós abstraímos, né, da palavra, do Evangelho, né, é uma coisa extraordinária. Essa foi uma das experiências assim, mais significativas dentre as milhares que nós vivemos esses 23 anos. Né? E tenho certeza que deve ter emocionado muita gente em casa. Falando do pessoal que está em casa também, tem o site para quem quiser conhecer mais um pouco sobre a Fazenda da Esperança, não é, Nelson? www.fazenda.org.br. Certo. Nesse site as pessoas encontram mais informações sobre a Fazenda, e quem aqui em Rio Branco, aqui no Acre, estiver interessado nos serviços que a Fazenda da Esperança vai estar oferecendo a partir de 30 de julho, não é isso, Nelson? Lá em Sena Madureira, mas com a intenção de atender e receber pessoas do estado inteiro, pode ligar para o telefone, tem um telefone de contato também, que é o 68, né? 3612-2234, 3612-2234, esse telefone que está no vídeo, que é lá de Sena Madureira. E falar com quem lá, Nelson? A Vanusa vai atender normalmente, né? E vai estar à disposição para explicar como é que todo o processo, né, de internação, orientações, né? Correto. Nelson, muito obrigado pela tua participação aqui no Ideias da Aldeia, discutindo um tema de tanta relevância e tanta importância. Eu quero agradecer, porque sempre quando a gente encontra alguém que faz um trabalho não só no sentido profissional, mas também de coração, como eu encontrei em você, Diogo, a gente fica mais à vontade e pode dizer as coisas não só daquilo que parte da cabeça, né, mas também do coração, que é o que sustenta, né, a experiência da Fazenda, né? Deus, ele entra na cabeça e depois vai para o coração, e daí faz as transformações, né? Tomara que muitas vidas se transformem. Então, muito obrigado, Nelson, e parabéns pelo trabalho. Obrigado. Muito obrigado também às 22 cidades acreanas que acompanharam esse bate-papo com Nelson Giovanelli. Até a próxima, que a gente se vê.